O iCities conversa com o Rodrigo Tomé, fundador da Eoceano. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Jéssica. Tudo bom? Tudo bem. Então a gente vai começar entendendo um pouco mais como que a preservação do oceano impacta no ecossistema como um todo, ambiental. Legal, essa é uma pergunta importantíssima e aí talvez a gente refaça ela perguntando como é que é composto esse planeta. A gente vive num planeta chamado Terra, mas aí quando a gente saiu e olhou ele de fora, a gente percebeu que na verdade ele é água, né? 70% da superfície do planeta é composto de oceano, um único oceano gigante que conecta tudo e a todos. O oceano é fundamental para a preservação do planeta. Hoje a gente vive um momento muito crítico com mudanças climáticas. A gente criou um impacto tão grande que a gente destruiu a camada de ozônio, a gente aprisionou gases que esquentam a superfície do planeta, a gente continua gerando muito CO2 que aumenta ainda mais esse efeito. E isso não passa desapercebido. A gente vive um mundo hoje que essas mudanças desse impacto, essa crise climática drástica que a gente vive são percebidas em todos os lugares. Aqui no Brasil a gente teve um ano terrível com enchentes. Cada vez mais percebidas, né, por todos. Cada vez mais frequentes, intensas, percebidas. Esse ano de novo, né? A seca que ano passado a gente teve, que a Amazônia morreu um monte de boto, foi terrível. Pronto, batemos o recorde no ano seguinte. O oceano passa por um processo de aquecimento que bateu todos os recordes. Nos últimos 13 meses, o oceano teve 1,5, 1,8 graus acima da temperatura média. E não tem nada mais complicado para esse ambiente aquático, né, essa bolha de água que vai pelo universo que a gente vive, do que um oceano desequilibrado. O oceano desequilibrado é um retrato claro do desequilíbrio em todos os lugares. Só que com o oceano tem um outro agravante. Além desse desequilíbrio todo que a gente cria e que impacta esse ecossistema, o oceano é responsável por diversos outros mecanismos que envolvem outros ecossistemas. Por exemplo, tivemos aquela chuva terrível no sul no começo do ano. Terrível. Um evento sem precedentes. E aquilo aconteceu por causa do aumento da temperatura do mar. O aumento da temperatura do mar bloqueia as correntes de ar que transportam a água do norte, fazendo com que ele passasse sempre ao largo da Cordilheira dos Andes e que não tivesse nenhum lugar que ele pudesse desaguar por causa do sistema de alta pressão, por causa da alta temperatura. Ele só achou um único lugar e a água toda desabou num único ponto. O oceano, ele tem essa característica importantíssima de ser o regulador climático do planeta, o maior regulador climático. E além de ser o maior regulador climático do planeta, é responsável por boa parte da proteína que a gente consome. A gente tem uma necessidade de depender, a gente depende economicamente do oceano para diversas atividades e elas são impactadas diretamente por essas alterações. Os peixes se comportam de forma diferente, as reproduções, as correntes, os lugares onde eles são encontrados. Então, o impacto que a gente gera nesse planeta todo, ele é muito refletido no oceano e pior, o oceano acaba multiplicando e distribuindo esse impacto para outros lugares. Muitas vezes a gente vê a injustiça climática que existe, porque os que mais geram CO2, a maior parte das vezes, são menos impactados do que países que não têm tanta geração de CO2, mas também têm menor capacidade de adaptação. E o mar, o oceano, ele tem esse potencial de transportar essa energia toda, transformando as paisagens por onde passam esses problemas, né? Então hoje, inclusive só para terminar, dizer que hoje é um dia especial para a gente falar sobre isso, porque hoje passou no Senado, mas já foi adiado para a semana que vem, a PEC 03, que fala da questão das praias, que na verdade não é uma PEC que fala de praias, a gente fala de terrenos de marinha, que é uma zona de amortecimento costeiro, essa zona importantíssima para amortecer as regiões costeiras das intempéries do mar. E essa PEC, ela fala sobre a privatização para facilitar o acesso a essas áreas, a esses recursos para a gente ter desenvolvimento econômico. E claro, o desenvolvimento econômico é fundamental, mas a gente precisa pensar que o desenvolvimento econômico ele não pode ser maior do que o estrago potencial que a gente cria no ecossistema. A gente está vendo isso hoje, a gente vive isso hoje. É difícil para a gente perceber quando a gente causa, mas hoje está fácil de perceber o que a gente já causou.